Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias de construção mais inusitadas de todos os tempos. Pensa só: um homem recebe a tarefa de construir um navio gigantesco em terra firme para se preparar para algo que ninguém nunca tinha visto antes. É, no fundo, uma história sobre ter uma fé radical diante do que parece totalmente impossível. Para a gente começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa na seguinte situação. Alguém dá uma ordem para construir um barco. Um barco enorme, do tamanho de um prédio, no meio do nada, em terra seca, para um evento que, olha, nunca aconteceu antes. Parece coisa de maluco, né? Pois é, essa foi exatamente a missão que Noé recebeu. Então vamos entender o contexto disso tudo. Porque, para a gente ter uma ideia do tamanho da obediência de Noé, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mundo em que ele viveu e, claro, na tarefa chocante que ele recebeu. Olha, o contexto aqui é fundamental. O livro de Gênesis descreve um cenário bem sombrio, sabe? Uma humanidade que estava mergulhada na corrupção, na violência, que tinha se perdido completamente do seu caminho. Só que no meio desse caos todo tinha um homem que era considerado justo, não é? E foi justamente com ele que Deus falou. E a mensagem, nossa, foi direta e, para dizer o mínimo, chocante. Deus avisou que viria um juízo, basicamente um reset na criação, na forma de um dilúvio que cobriria tudo. E a única salvação? Uma arca. Um projeto de engenharia, assim, monumental, para ser construído bem longe de qualquer mar. E não foi uma ideia vaga, do tipo, constrói aí um barco. Não, não. Deus entregou uma planta completa, super detalhada, com todas as especificações. Vamos dar uma olhada nessas dimensões, porque são impressionantes. Primeiro, o comprimento, 135 metros. Para a gente ter uma noção do que é isso, é maior que um campo de futebol oficial. É gigante. E a largura? 22 metros. Pensa numa avenida com 4 pistas. A arca era mais larga que isso. A escala era simplesmente monumental. Essa imagem ajuda a gente a visualizar o tamanho da coisa. Imagina só, uma estrutura maior que um campo e meio de futebol. E tudo isso construído com ferramentas da época, provavelmente a centenas de quilômetros do oceano mais próximo. Impressionante. E por dentro, o volume interno era de mais de 40 mil metros cúbicos. Esse gráfico dá uma ideia. É o mesmo espaço de mais de 500 vagões de trem. Era, sem brincadeira, um verdadeiro transatlântico para aquela época. E os detalhes não paravam por aí, não. A planta era precisa. Eram 3 andares por dentro para organizar tudo. Uma janela só, lá no alto, para entrar luz e ventilação. Uma porta na lateral e um ponto crucial. Tudo calafetado com betume, por dentro e por fora, para garantir que não entrasse uma gota d'água. Cada detalhe pensado. Mas olha, o desafio não era só de engenharia, longe disso. A parte de construir, a parte física, era uma coisa. Agora, o desafio espiritual, o desafio social que Noé enfrentou, esse talvez tenha sido ainda maior. Porque essa construção não foi um projetinho de fim de semana. A gente está falando de anos, talvez décadas de trabalho duro, sem parar. E imagina, durante todo esse tempo, Noé e a família dele viraram piada. Pensa no cenário. Todo santo dia, durante anos a fio, eles lá, trabalhando num projeto que para os vizinhos era a maior loucura do mundo. E aí a gente chega neste versículo. Ele é tão simples, tão direto e ao mesmo tempo de uma força incrível. A Bíblia não fala de perguntas, não fala que Noé tentou negociar, não fala de dúvidas, fala apenas de obediência total. Ele simplesmente fez. O que Noé fez é basicamente a definição perfeita de fé em ação. Ele agiu baseado na certeza do que Deus tinha prometido. Mesmo quando tudo ao redor dele, o céu azul, a terra seca, parecia gritar que aquilo era um absurdo. Não tinha nenhuma prova visível, só a palavra que ele recebeu. E, séculos depois, o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, olha para essa história e confirma exatamente isso. A fé de Noé não era um otimismo bobo, sabe? Foi uma resposta de respeito, de temor, a uma instrução divina sobre coisas que ainda não se viam. Ele agiu porque confiou na palavra de quem falou com ele. Beleza, mas e aí? O que essa história tão antiga tem a ver com a gente hoje? Vamos tirar daqui algumas lições que são fundamentais. Primeira lição, fé de verdade muitas vezes significa obedecer antes mesmo de entender tudo. Noé não pediu a previsão do tempo, ele confiou.
Segunda, a fé verdadeira muitas vezes é testada e fortalecida debaixo de críticas e zombaria. E a terceira, que é muito poderosa, a obediência de uma pessoa pode ser a proteção de muitas outras. A fidelidade de Noé salvou não apenas a ele, mas toda a sua família. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? A história de Noé nos desafia a olhar para a nossa própria vida. Em que áreas a gente talvez esteja esperando por provas, por garantias, por ver a chuva chegar, antes de dar um passo de obediência? O que a fé de Noé nos ensina é que, às vezes, o maior ato de confiança é simplesmente começar a construir.